Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, amém? Estamos aí de novo na presença do Senhor, né? Tivemos um problema técnico, você sabe que eu sou muito ligado nessas coisas de internet, de transmissão, né? Eu comecei transmitindo o culto pelo Facebook da pastora e não pelo Facebook da igreja, amém? Você que nos assiste, nosso muito boa noite. Feliz dia da Páscoa, né? Que o Senhor transforme a tua casa, a tua vida, a tua família. Que depois que tudo isso passar, você volte diferente, nós possamos voltar diferente. Amém? Estamos morrendo de saudade de vocês. Nós estamos morrendo de saudade, né, da igreja. Fala se está com saudade aí, amor. Estou com saudade da igreja. Fala aí, Ana Júlia. Saudades! Amém? Vocês são a nossa família, nós estamos juntos, né? Glorificando e honrando o Senhor, né? Depois que passar tudo isso aí, nós vamos celebrar a Páscoa, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu creio que daqui a 15 dias, né, nós vamos voltar, né, ativa em nome de Jesus, porque já estamos muito tempo longe e eu creio que ficar longe não é bom, amém? É bom a gente estarmos juntos na presença do Senhor em nome de Jesus. E depois de estarmos juntos, vamos fazer aquele belo churrasco, né? Vamos comer até tombar, amém? E vamos acrescentar no nosso sobrenome a palavra sobrevivente, né? A gente conseguiu sobreviver a mais essa em nome de Jesus, amém? Meu boa noite a todo mundo em nome de Jesus, amém? Eu queria trazer uma palavra do Senhor. Eu queria que você, na sua casa, abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 20, lá no versículo de número 1, amém? A Bíblia diz que é bom que os irmãos estejam, né, em união e nós vamos celebrar a Páscoa e a ceia do Senhor em união, não separados, ligados apenas por uma tela de celular, mas vamos celebrar juntos na presença do Senhor, porque o Senhor ele tem, né, grandes coisas para fazer na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, João 20, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças nesse domingo especial, que a tua graça, o teu poder, a tua vida, ela esteja sobre cada um de nós, que possamos ouvir, crer nessa palavra e sairmos, Senhor, desse momento transformado pela tua presença. Abençoa cada casa, cada família, onde houver uma família ouvindo essa palavra reunida, que seja a tua igreja ali presente e que possamos, Senhor, alcançar salvação, libertação, transformação em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém? Nós estamos com muita saudade. Você não sabe o que é pregar com celular, amém? Você não sabe, né, o quanto fica formal pregar com celular. Você não tem plateia, né? E eu tô louquinho para voltar, né? Eu acho que vocês estão com saudade das minhas pérolas, né? Na verdade, né? Mas nós vamos voltar descansado, né? Eu estou cansado de tanto descansar, amém? Né? Mas vai ser um tempo proveitoso. Mas nesse domingo de Páscoa, em primeiro lugar, né? A nossa Páscoa ela é todo dia, porque Jesus ele nasce a cada manhã na nossa vida. Páscoa para nós é todo dia, onde nos alimentamos do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, né? A Páscoa para nós, ela não é algo, né, como diz o mundo hoje, doce. A Páscoa para nós ela não é um coelho, a Páscoa para nós é um cordeiro, e o simbolismo da Páscoa, né, é reflexão, porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele instituiu a Páscoa, e a Páscoa era feita de pães sem fermentos, era feito de ervas amargas, simbolizando todo o sofrimento que o povo havia passado no deserto. E aí o que aconteceu? O inimigo ele foi transformando aquilo que era uma reflexão em algo que fosse um comércio ou mesmo um motivo, né, de se distanciar daquilo que é o real sentimento da Páscoa. Mas para nós, Páscoa é reflexão. Páscoa ela é transformação na nossa vida. É tanto que o Senhor instituiu também na Páscoa um isolamento. As famílias deveriam ficar em casa, deveriam ficar, né, isoladas por aquele momento, para que houvesse uma reflexão, para que quando o anjo da morte passasse, ele encontrasse em cada casa ali um sangue marcando e dizendo que ali ele não poderia entrar, porque
debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos guardados, transformados em nome de Jesus. Amém? E eu queria falar nessa noite sobre essa mulher incrível chamada Maria Madalena. Essa mulher que viveu uma grande transformação. Nós vemos lá no livro de Lucas, no capítulo de número 8, a Bíblia fala sobre ela, sobre quem ela era. E diz assim, lá no versículo 1 até o versículo de número 3: Depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Amém? Nós vemos essa mulher incrível. Essa mulher que viveu a libertação. Para você ter uma ideia, nos tempos antigos, né, uma pessoa endemoniada era uma pessoa maldita. Uma pessoa que vivia opressa por demônios era uma pessoa que deveria ser apedrejada. Ela era maldita porque ela não vivia uma vida, né, digna de com a sociedade. E no Velho Testamento não havia um nome pelo qual os demônios poderiam obedecer. Não havia uma referência para dizer, olha, por este nome você vai sair. E essa mulher, ela tem um encontro com Cristo. Essa mulher, ela vai ali se achegar ao Senhor. E ela vai viver o plano de libertação, de transformação do Senhor. Através do encontro dela com Cristo, ela vai viver uma manifestação maravilhosa de uma libertação. E aí é tão interessante que a partir daquele momento, essa mulher, ela vai começar a andar com Cristo. Ela vai começar a andar naquilo que é o caminho do Senhor preparado por Ele, né? E ela vai viver algumas experiências maravilhosas. A primeira experiência é a de servir a Ele. Lá no livro de Marcos, no capítulo de número 15, no versículo 40, olha o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim, algumas mulheres estavam olhando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, o Salomé. Na Galiléia essas mulheres tinham-nos seguido e servido, e estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. É tão interessante você olhar que a Maria Madalena tem uma gratidão tremenda, que ela vai não só servir, mas vai seguir a ele. A partir do dia em que Jesus Cristo libertou ela daqueles demônios, ela começa a andar e ela começa a caminhar e a servir. É tão interessante a gratidão dela. Vai levar ela a viver uma experiência maravilhosa. Vai viver uma experiência de discípula na presença do Senhor. É tão interessante a gente olhar, né? Por isso que a Bíblia diz que quem muito teve pecados perdoado é quem muito ama. Nós vamos ver uma experiência de uma mulher transformada, uma mulher agora digna, uma mulher agora que vai ter o prazer de servir ao Cristo vivo. E esse é o privilégio que o Senhor nos dá. O privilégio de servi-lo e segui-lo também. O privilégio de andar na sua presença, de caminhar e de viver todas as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. É tão interessante que a vida cristã, ela é feita de atitudes, de passos de atitudes. E quantas vezes a gente não vive aquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Por quê? Porque apenas esperamos dele algo material. Mas ele tem para nós muito mais, muito mais. Ele tem para nós o céu. O propósito da salvação, ele é o céu. É o céu onde é a nossa eterna casa, a nossa eterna morada. E a Maria Madalena, ela vai viver isso. Uma experiência de transformação, uma experiência de vida eterna. Quantas pessoas hoje, elas têm desprezado a vida eterna. Elas têm tentado construir a sua vida aqui na terra, uma vida terrena. Uma vida muitas vezes feita de desilusões, de cai, levanta, levanta e cai. Né? Uma vida muitas vezes não baseada naquilo que o Cristo vivo tem para cada um de nós, mas baseada apenas em sentimentos. Quantas pessoas que confiam seus valores a homens, né? Quantas pessoas que compartilham de sentimentos, mas que são pessoas que não vivem aquilo que o Senhor tem. É interessante hoje, quantas pessoas cheias de ovos de Páscoa, mas vazias de felicidade. Vazias de viverem aquilo que é o sonho. Porque a felicidade, ela não é algo exterior. A felicidade não está baseada em algo material. Quantas pessoas tentam se realizar
tentam ser felizes com algo material, tentam construir a sua vida em cima de coisas materiais, mas coisas materiais passam, coisas materiais se dissolvem, né? Eu sempre falo isso. Você nunca vai ver num velório alguém trazendo o seu carro à sua casa. Todos nós vamos da mesma maneira que viemos. Só não vamos muitas vezes pelado porque alguém tem misericórdia e nos veste, nos coloca uma roupa. Mas a maior felicidade não é a felicidade material. Quantas pessoas que vão doar, vão ganhar, vão dar ovos de Páscoa, mas são pessoas vazias, vazias interiormente, porque constroem relações, constroem, né, relacionamentos, mas muitas vezes são vazias, vazias de felicidade, né, vazias de transformação. Maria Madalena se sentia realizada apenas em seguir e servir ao Senhor, porque essa era a vontade do Pai. A gratidão da Maria Madalena levou ela a abandonar tudo, deixar tudo e andar atrás dele em nome de Jesus. A primeira marca de gratidão da Maria Madalena é a gratidão do serviço. O expressar o amor através do serviço. O expressar o amor em seguir alguém que transformou, alguém que mudou a sua vida. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual é o motivo da tua gratidão? Por que você é grato ao Cristo? Por que você é grato a Jesus? Por que você é grato a Ele? Porque Ele transformou a tua vida? Porque Ele te deu casamento? Porque Ele te deu família? Não, a expressão máxima da nossa gratidão é o céu. Nós somos gratos, não é? Não porque merecemos, porque nós não merecemos coisa alguma. Nós não somos nada. Mas Ele nos amou primeiro, assim como amou primeiro a Maria Madalena. E nos deixou um legado de nos dar algo que homem nenhum pode dar, que é o céu. Então, o primeiro passo de gratidão nessa noite que eu quero te falar é o passo da gratidão do servir. A segunda coisa, o segundo passo de gratidão, o estar junto nos momentos difíceis. Olha que interessante, em João 19:25 a palavra do Senhor diz assim, ó: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha que interessante. Essa mulher maravilhosa não só serviu, mas como esteve presente em todos os momentos finais na vida de Jesus. É tão interessante que dos 11 discípulos apóstolos que estavam ali, apenas um ficou, né? 11 não, né? 11. Apenas um ficou e 10 foram embora. Apenas o apóstolo João, discípulo do amor, ficou ali. Mas também havia uma mulher de gratidão, uma mulher chamada Maria Madalena, que ficou até o final, né? Eu quero te falar nessa noite. Gratidão, ela tem início e ela também tem fim. Gratidão é medida por ir até o fim. É tão interessante, a Bíblia, o Espírito Santo deixou bem claro que essa mulher estava presente quando ele morreu. Essa mulher estava presente quando ele deu o seu último suspiro de vida. Essa mulher estava lá porque ela havia uma gratidão de ir até o final, sabe? Você quer conhecer uma pessoa grata? A pessoa ingrata, ela te deixa no meio do caminho. A pessoa ingrata, ela te deixa você no meio daquilo que é uma caminhada. Mas a pessoa grata não, ela vai até o fim. Ela vai até o fim porque o propósito dela não é só um momento. Pessoas ingratas têm momento. Pessoas ingratas têm apenas momentos. Pessoas que são gratas têm vida, né? Você quer conhecer alguém que vai com você até o final? Essa pessoa fica nos momentos difíceis da vida. No momento em que Jesus estava pendurado naquela cruz. Ele pôde olhar e pôde ver que a Maria Madalena estava lá. Ele pôde olhar e ver que ela não era apenas uma pessoa, né, de emoções, mas uma pessoa de razão. Ela era uma pessoa que estava decidida a ir com ele até o fim. Então eu quero te perguntar nessa noite, a tua gratidão vai te levar até o fim ou vai te deixar pelo meio do caminho? A tua gratidão vai te levar aonde?
aonde o Senhor quer ou aonde você quer. Ela viveu uma marca de libertação de 8 espíritos malignos. E ela ia ser grata até os últimos momentos da vida dele. É tão interessante, né? Maria Madalena, ouviu quando ele disse está consumado, porque ela estava lá. Ela não foi apenas, né, uma pessoa de emoção, mas ela foi uma pessoa decisiva, uma pessoa de resolução, uma pessoa que foi até o final, uma pessoa que teve início, meio e fim, porque é um relacionamento de gratidão na presença do Senhor. Então, nessa noite, eu quero falar sobre gratidão, porque nós estamos vivendo um ano de gratidão. E a gente jamais imaginamos que esse ano de gratidão fosse marcado por tanta separação de pessoas dentro da própria igreja, onde nós não podemos congregar junto. Mas nós temos o prazer e o privilégio de pelo menos tentar ir até o fim, tentar chegar aonde o Senhor quer na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E você não vai desistir do plano de Deus na tua vida. Você não vai desistir, porque Ele tem muito mais para mim e para você, em nome de Jesus. Essa mulher, ela vai ter um outro tipo de gratidão, né? A gratidão do sepulcro. Lá em Mateus, no capítulo de número 27, no versículo 57, diz assim, ó: chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. E rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. Estavam ali, assentadas na frente do sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. Amém? Olha que interessante. Ela vai ver aonde vão depositar ele. A Páscoa, o Sabá judeu, depois das 6 horas de sexta-feira, ninguém poderia mais sair de casa. O sábado ninguém poderia fazer nada. Então essa mulher, ela viu quando Jesus deu sua última palavra está consumado. Ela viu quando José de Arimateia, o discípulo de Jesus em oculto, dando a ele um lugar de honra nessa terra, dando o túmulo que ele projetou para sua casa, dando para colocar Jesus. E ela vai ver tudo isso. Ela vai ver quando vão rolar a pedra, quando vão ali fechar o túmulo. E eu creio que para essa mulher, nesse momento, foi um momento assim, de muita angústia. Porque ali estava acabando tudo sonho. Ali parecia que era um ponto final. Ali parecia que não ia haver mais nada. Ali simplesmente estavam enterrando aquele que um dia ela amou. Ali estava acabando, né, toda a história de vida dela, toda a comunhão com ele. E ali é interessante que na porta do túmulo ela vai ficar ali olhando, observando. Ela não vai deixar ele, olha que interessante. Né? Desde o dia que ela teve um encontro com ele, ela não deixou ele. Mesmo no momento difícil, mesmo quando ele foi sepultado, eu imagino que ele não estava tão bonito. Mesmo no dia que colocaram no túmulo, ali ela ficou assentada, esperando, não sabe o que, mas ela estava ali assentada. Ela estava esperando, né, ali ver os últimos momentos, porque aquele tinha sido um dia difícil. Aquela sexta-feira tinha sido um dia de cheiro de morte. Né? Havia uma expectativa de morte, havia um clima sombrio de morte, havia desespero nas pessoas, havia medo, porque os discípulos tinham fugido, todo mundo tinha fugido. Mas é tão interessante, né, que a gente vê uma mulher assentada, né, na frente de um túmulo. Para você ter uma ideia, o cuidado de Deus com Jesus e com a sua obra é maravilhoso. Todas as pessoas que não tinham túmulo, não tinham possessão, eles eram tirados da cruz e jogados para que as aves de rapina comessem eles apodreciam a céu aberto. E aí é tão interessante que o Senhor nosso Deus vai providenciar alguém que tivesse acesso a Pilatos.
e pudesse ter uma intimidade para pedir o corpo de Jesus. E alguém também que tivesse uma condição de guardar o corpo de Jesus. Então eu quero te falar nessa noite. Tem discípulo que vai caminhar junto. Tem discípulo que vai andar perto. Mas tem uns discípulos importantes também, que vão sempre ter o cuidado de guardar o corpo. E aí, olha que interessante. O sábado é o dia do silêncio. É o dia de reflexão. É o dia que parece que tudo acabou. E eu creio que cada um de nós já viveu esse dia. O dia que você olha, o dia que você para, ou até mesmo se assenta. Porque quantas vezes não pareceu que era um ponto final? Ali naquele momento, na vida de Jesus, Maria Madalena estava pensando, será que agora é um ponto final? Será que agora acabou tudo? Porque afinal de contas ele morreu. Afinal de contas, né, ele foi sepultado. Há uma pedra na boca do túmulo. Há uma pedra. Há uma pedra e há um túmulo lá dentro. Eu imagino o quão difícil foi para aquela mulher dormir à noite. Né? O quanto talvez para ela foi difícil ficar ali esperando, né? Não só o sábado, porque o sábado ninguém poderia sair de casa. Ela teria que esperar até o domingo pela manhã para ir novamente àquele lugar. Né? Olha que interessante. Não foi um discípulo que foi lá no túmulo, foi uma mulher. Não foi um discípulo que se ocupou em olhar como estava o corpo do Cristo, mas foi uma mulher chamada Maria Madalena, que a Bíblia diz lá no capítulo 20 de João, foi ao sepulcro e viu a pedra, que a pedra fora removida da entrada. O maior acontecimento da humanidade, a ressurreição do Filho de Deus, uma mulher testemunhou. A maior obra de Deus aqui na terra, de ressuscitar o seu filho, infelizmente foi comprada com mentira, porque os soldados viram o que aconteceu, mas eles se venderam por dinheiro. Mas uma mulher, ela vai chegar e ela vai ver que a pedra fora removida. E ela vai achar, né, que roubaram o corpo do Senhor. E é tão interessante que ali na porta do túmulo ela não vai entrar. Ela vai dividir com os discípulos. E ela vai falar com Simão e ela vai falar com João. E eles vão vir até o corpo, vão vir até o túmulo. E é tão interessante que ali eles vão encontrar os sinais de Jesus, né, para o povo judeu e o sinal de Jesus para a igreja. Né, para o povo judeu, não vou me deter, vou apenas citar, é o lenço dobrado cuidadosamente à cabeceira da mesa, a cabeceira onde estava o corpo. Isso era algo, né, de etiqueta ensinada desde a criança pequena judia. Todos sabiam, né, que o seu Senhor, quando não quisesse mais se alimentar, ao participar da mesa, ele iria levar o lenço embora. Então era um sinal que ele não iria mais voltar, que ele poderia retirar a mesa. Mas quando o seu Senhor fosse voltar para se alimentar novamente daquela mesa, o sinal seria o lenço dobrado na cabeceira da mesa, dizendo: eu vou voltar. Então ali Jesus estava deixando um sinal bem claro para o povo judeu, né? Eu vou voltar. Mas para nós, o importante não é esse lenço. Para nós, o importante é o túmulo. O túmulo está vazio. Ele não está aqui. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Ele está aqui. Ele está entre nós hoje. 2000 e poucos anos depois, a gente pode afirmar, porque essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa fé. A nossa fé não é a cruz. A nossa fé não é a manjedoura. A nossa fé é o túmulo vazio. Lá em Israel tem um túmulo que está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Oh, glória, amém, irmão? Não era o ponto final para Maria Madalena, nem o ponto final para nós, em nome de Jesus. Todas as vezes que
O diabo tenta achar para nós que é um ponto final. Eu glorifico a Deus porque Jesus puxa do ponto final uma vírgula e começa a escrever uma nova história baseada naquilo que ele deseja, naquilo que ele quer, em nome de Jesus. Amém? E essa mulher, ela vai ficar desesperada, porque roubaram da vida dela o sentido da vida. O sentido da vida dela era servir o corpo. O sentido da vida dela era cuidar do corpo. E agora ela se acha em frente a um túmulo, onde não tem um corpo, tem apenas um lençol. Mas é tão interessante, né? O diálogo que nós vamos ver agora há pouco, depois dessa passagem, lá em João capítulo 20, versículo 11 diz assim, ó: Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Olha que interessante, né? A Bíblia diz lá no livro de Lucas que ela levou ervas para conservar o corpo de Jesus. A gratidão dela ia muito além do ficar perto. A gratidão dela ia ficar muito além do seguir, do servir. Ela queria cuidar do corpo de Jesus. Ela não queria que o corpo apodrecesse, que o corpo cheirasse mal. E ela vai levar ervas, mas ela vai encontrar um túmulo vazio. E ela vai se desesperar. Agora olha que visão celestial. 2 anjos vestidos de branco. A Bíblia diz com vestes resplandecentes. Eles dizem para ela, né, lá no livro de Lucas fala: por que você procura, né, o vivente? Né? Porque ele não estava morto, ele tinha ressuscitado. Enquanto os homens acharam que tinham matado Cristo, enquanto os homens acharam que tinham matado Jesus, enquanto o inferno inteiro achou que tudo tinha acabado, estava começando a maior e mais gloriosa história da humanidade. A partir daquele túmulo, o corpo que foi colocado lá dentro não estava mais lá. O túmulo se tornou vazio, para que o homem que um dia foi vazio de Deus agora se enchesse do Deus vivo nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Essa mulher foi testemunha desse fato maravilhoso, porque o Senhor, ele revela os seus segredos a quem anda com ele com gratidão. O Senhor revela os seus segredos a pessoas que andam com ele e caminham sobre a sua palavra. E aí é tão interessante, né? Nós vamos continuar lendo aqui no versículo 14, João 20, 14. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratasse do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o pusera, e eu o irei buscar. Olha que interessante, né? Ela não vai conhecer Jesus, ele vai falar com ela. Agora olha que interessante, né? A preocupação dela era com o corpo. Ela queria guardar o corpo do seu amado. Ela queria preservar o corpo dele. Ela queria guardar. E é tão interessante, né? Ele fala com ela, mas ela não responde, ela não consegue entender. As emoções estão ali, a flor da pele, o choro, né? E ela não está entendendo o que está acontecendo, né? E a mesma coisa não é assim muitas vezes conosco. A gente chega num ponto que acha que é um ponto final. E aí eu quero te perguntar nessa noite: quantas vezes você achou que era ponto final na sua vida? Quantas vezes, né? A gente já se desesperou achando que era ponto final, que tudo tinha terminado, que agora seria assim mesmo, né? Que muitas vezes a gente... É muito sério isso que a gente fala. Às vezes a gente acha que Jesus esqueceu da gente, que ele não se lembra mais da gente, né? Mas o problema não é ele, o problema somos nós. Porque quantas vezes Maria Madalena ouviu a voz de Jesus? Por que agora
Por que que agora ela não identificou que era ele? Porque ela estava, né, com os seus sentimentos aflorados. Ela estava triste. Mas não era motivo para ela estar triste. Motivo de felicidade. Porque ela viveu o grande momento da história da humanidade. O túmulo vazio. Para nós, o túmulo, ele simboliza a ressurreição. O túmulo, né? O túmulo, ó, misericórdia. O túmulo, né? Continua mesmo, viu, irmão? O túmulo, para nós, ele significa um novo tempo. Você concorda que aquele túmulo nunca mais foi o mesmo depois que o Filho de Deus passou por lá? Né? Nunca mais ele foi o mesmo. Por quê? Porque quando Jesus passa, nada continua sendo o mesmo. Tudo muda para melhor. Maria Madalena diz: você é o jardineiro? Olha que interessante, né? Você é o jardineiro? Não, não. Onde você pôs ele? Né? Ele está diante de você. Irmão, quantas vezes é difícil a gente enxergar Jesus, né? Quantas vezes é difícil a gente olhar e dizer: você está comigo mesmo, né? Quantas vezes é difícil a gente, no meio das nossas preocupações diárias, do nosso corre-corre, na nossa vida corrida, a gente observar que Ele está tão próximo da gente. É tão interessante, né? Pessoas que Jesus falou depois que ressuscitou. Ele falou com as pessoas no caminho de Emaús, 2 discípulos, lá em Lucas. Eles também não conheceram Ele. Eles falaram tantas coisas sobre palavras que Jesus tinha falado, mas não reconheceram Ele. Interessante, né? Ele só foi reconhecido pelos homens quando ele partiu o pão. Porque era algo tão particular, né? É comunhão, né? Ninguém poderia partir o pão como ele. Diante dos olhos dele, quando ele partiu o pão, né? Os discípulos disseram: é ele. Porque no momento do partir do pão, eles relatam que o coração deles ardia enquanto ele falava com eles. Agora olha que interessante. Aqui a Maria Madalena está diante do Cristo, diante de Jesus. E ele está falando com ela, não é? E ela pensa que ele é um jardineiro, mas ele não é o jardineiro. Ele é o Senhor de toda a glória. É tão interessante que ela pergunta: se você levou ele, o corpo do meu amado, me fala que eu vou buscar, eu vou pegar, né? E aí, olha quem diz o versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse em hebraico, Rabon, que quer dizer mestre. E disse-lhe mais, Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que interessante, né? Ele chama ela pelo nome. Eu creio que ninguém chamava ela do jeito que ele chamava. Porque todo mundo olhava para ela de uma maneira diferente. Mas Jesus olhava ela com um olhar de amor. É interessante que o nome Maria, falado na boca do Filho de Deus, leva ela a uma intimidade maravilhosa. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele conhece nós pelo nosso nome, nos conhece pelo que sentimos, pelo que passamos. Por quê? Porque Ele não está preso a um túmulo, mas Ele está com a gente. Porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estará presente. O maior prazer de Jesus é morar no homem. Ele deixou o seu lugar de glória, veio a esta terra, passou por tudo o que a Bíblia relata que ele passou. Passou por tudo aquilo que era o plano de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos que Deus agradou a Deus moê-lo para dar o direito ao homem de voltar a viver com Deus. E é esse o privilégio, esse é o segredo guardado por anos. Abraão esperou isso, mas não viveu. Moisés
experimentou isso, esperou isso e não viveu. Davi viveu um pouquinho com ele, mas e nós? Nós temos a oportunidade de viver com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Viver com ele em alegria. Viver com ele sabendo que o dia de amanhã pertence a ele. Sabendo, querido e querida, que tudo está nas mãos dele. Tudo está com ele. É ele que faz todas as coisas. A Bíblia diz que ele chama as estrelas uma por uma pelo seu nome. A Bíblia diz que ele conhece o meu levantar e o teu andar. É tão interessante. No meio de milhões de pessoas, você já parou para pensar que Jesus para ouvir a tua voz? No meio de milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Nós estamos aqui hoje. Eu estou te falando ao celular, você está ouvindo a minha voz. Mas você já imaginou? Jesus, milhões e milhões de pessoas, ele sabe quem é você. Ele sabe quem eu sou. Ele identifica a minha voz. Ele sabe quem é o meu nome. Porque esse é o prazer dele. E é um prazer nosso quando ele nos chama pelo nome. Não é? Quantas pessoas põem os nomes das outras, mas de tudo Jesus chama pelo nosso nome. Porque é um prazer que ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. E eu venho te dizer 3 coisas nessa noite. Em primeiro lugar, a tua gratidão, a minha gratidão, vai nos levar a viver coisas que outros queriam viver, mas não viveram. Quantos dos discípulos não queriam ter um encontro com Jesus na beira do túmulo? Mas não tiveram. Quantas tiveram uma oportunidade? Olha que interessante. Quantos tiveram a oportunidade de ter um encontro com Ele e não tiveram naquele momento? Maria Madalena é a igreja. É a igreja que foi liberta, é a igreja que foi transformada e é a igreja que expressa gratidão ao amor e à vida de Jesus. Ele pagou um alto preço. Foi fácil não. Quando Jesus lá no Getsemane, ele começou a orar, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque ele sabia o quanto que ele ia sofrer, o quanto que ele ia passar e principalmente, viver um momento da sua vida longe do Pai, porque lá na cruz, de meio-dia às 3 horas da tarde, quando há trevas sobre a terra, é o momento onde Deus se aparta. Deus não pode olhar para Jesus naquele momento. Então tem trevas sobre a terra, trevas densas. E aí é tão interessante. Quantas pessoas viram isso, mas não tiveram o privilégio de viver salvação? Quantas pessoas tiveram esse momento, a oportunidade? Se você olhar, o povo do Egito viu as pragas, viu os milagres, mas não viveu salvação. O mundo hoje vê milagre na minha vida, na tua vida, mas não encontra salvação porque não quer. Maria Madalena teve início, meio e fim. Ela ficou até o momento da cruz. É tão interessante, né? A última cena que ela tem de Jesus é o Cristo crucificado, ferido, machucado, feio, porque a Bíblia diz que a sua fisionomia deve ter ficado totalmente deformada, porque ele apanhou a madrugada de sexta-feira, ele apanhou o dia todo, foi crucificado. Eu não consigo imaginar, nós estávamos assistindo um filme do Mel Gibson, que é o mais próximo da realidade, e quantas vezes não dá nem para a gente olhar o tanto que ele sofreu. Esta é a última cena que a Maria tem dele vivo. A segunda cena é a dele sendo colocado dentro do túmulo. Ele enfaixado, ele todo enrolado, cheio de especiarias. E a primeira cena que ela tem quando volta no lugar é um homem transformado. É um homem maravilhoso. É por isso que ele nunca mais vai usar uma coroa de espinhos.
É por isso que nunca mais ele vai nascer numa manjedoura. Nunca mais ele vai numa cruz. Também nunca mais ele vai num túmulo vazio. O túmulo vazio, para mim e para você, diz: ele vai voltar. Porque ele não está morto, mas ele está vivo. Tão vivo que ele deixou ceia para mim e para você. Deixou o pão e deixou o seu sangue, para que todos os dias da nossa vida a gente possa celebrar isso. Então, olha que interessante. Jesus dá para ela uma ordem, versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, viu o Senhor e disse que ele falara essas coisas. Amém? Olha, que maravilhoso, que privilégio. O privilégio de servir, de honrar e o privilégio de ter gratidão no coração pelo Senhor. E eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. Tenha gratidão ao Senhor. Talvez a tua vida hoje não esteja do jeito que você quer, mas é o momento de tudo que Ele tem feito para você. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você diga, é ponto final. Eu quero te dizer, não é ponto final. Talvez todos os homens tenham falhado e deixado você de fora. Mas não é o ponto final. Jesus, ele tem uma história maravilhosa em nome de Jesus. Jesus tem uma história maravilhosa na presença do Senhor. É tão maravilhosa que se você olhar para o túmulo, olha como Jesus ele é maravilhoso. As pessoas, elas falam de uma roupa chamada Santo Sudário, que era uma peça só, que dizem que envolvia todo o corpo de Jesus, que era como se fosse uma capa onde foi imprimido o seu rosto. Mas se você olhar na Bíblia, aqui no capítulo 20 de João, aqui há dois tipos de coisa. Aqui há os lençóis e aqui há o lenço. Olha que interessante. Eu quero ler para você nessa noite, João capítulo 20, versículo de número 4. Diz assim, ó, os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão dos lençóis. Olha que interessante. E o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Então aqui diz que não era uma roupa só, há duas peças. Os lençóis e o lenço que envolvia a sua cabeça. Então aqui, quando ele ressuscita, ele tem o cuidado. Olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele tem um cuidado de deixar um lenço cuidadosamente separado dos lençóis, do lado. Por quê? Porque ele já sabia que lá na frente iam usar isso como um instrumento de adoração. Então, na realidade, a Bíblia desmente o Santo Sudário, porque o Santo Sudário, os homens dizem que é uma peça só, e a Bíblia diz aqui dois, lençóis e lenço. O lenço para o povo judeu, dizendo, eu vou voltar, o túmulo vazio para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Então, tudo isso é o Senhor preparando a história vitoriosa da igreja. E aí eu quero te falar nessa noite. Maria Madalena tinha sido instruída que Jesus, iria voltar. Olha que diz o versículo 9. Ainda não tinha compreendido do que a Escritura, de que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E aí eu quero nessa noite te falar algo interessante. Nada ficou do corpo de Cristo. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Ele carrega no seu corpo apenas 5 marcas. As 2 marcas dos pregos nos pés, as 2 marcas dos pregos nas mãos, e ele carrega
do seu lado, aonde foi furado o seu coração, a marca da lança. Essas 5 marcas, né, como aqui descrita na palavra, elas vão apontar para o povo judeu na época da grande tribulação, onde o povo judeu vai olhar para ele e ele vai mostrar as mãos furadas e o lado. Por quê? Porque essa era a promessa do Senhor em nome de Jesus. E aí nós vemos para a igreja, né, que o que ele mais vai apontar é o túmulo vazio. Por isso, no túmulo de homens, grandes homens, tem ossos. No túmulo do nosso Senhor não tem nada, está vazio. Mas a única coisa que deixou dele aqui na terra foi o que caiu da cruz, quando ele ficou lá, pendurado e sangrando até a última gota. A única coisa que foi caída aqui na terra foi o sangue, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado em nome de Jesus. É o sangue dele, assim como a verga da porta dos israelitas, lá no dia em que o anjo da morte iria passar e matar todos os primogênitos. Era um sinal de alguém que não poderia ser mexido. Assim, na minha vida, na tua vida, o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado em nome de Jesus. E aí eu venho dizer nessa noite para você, receba perdão do Senhor na tua vida. Receba perdão do Senhor em nome de Jesus. Pelo momento, feche os teus olhos. Queria falar com você nessa noite. Nesse domingo de Páscoa, Páscoa significa mudança, transformação. Não está na hora de você entregar a tua vida na mão do Senhor? Não está na hora você deixar Jesus fazer o que você não consegue fazer? Não está na hora de você preparar o lugar no céu para você? Porque o lugar do céu não é adquirido com coisas materiais, mas são com atitudes espirituais. Não está na hora de você chamar Jesus para sua casa, Jesus para sua vida? Se você quer Ele nessa noite, aonde você estiver, se estiver me ouvindo, né, tenha uma atitude de fé. Entregue a tua vida na mão dele enquanto nós estivermos orando. Entregue mesmo e procure viver uma vida de transformação, uma vida de alegria. Sabe, não importa quem você foi, importa quem você vai ser na presença do Senhor. Não importa, né, a tua vida para trás, o que passou, você não pode mudar. Você não pode mudar o que ficou para trás, mas você pode mudar o teu futuro, o presente e futuro. Então mude o teu presente e futuro com Jesus. Mude o teu presente e futuro com atitudes de vida eterna nessa terra. Ou você que já foi da casa do Senhor, ou você que tomou a atitude do filho pródigo, de andar por esse mundo, de viver longe do Pai, de negociar o que o Pai te deu. Talvez você tenha negociado dom, talento, não é? O filho pródigo gastou todo o dinheiro do Pai, todo o recurso do Pai. Talvez não seja na hora de você voltar, Nós estamos vivendo os últimos tempos da humanidade. O tempo de você voltar. Não estou te ameaçando não, porque a ameaça não leva ninguém aos pés do Senhor, mas o que leva é gratidão. Não está na hora de você ser grato a Deus, de você voltar. Então, se você deseja isso, ore ao Senhor nessa noite e receba vida eterna e transformação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa noite, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, cada família. Abençoa cada casa. Senhor, como lá no Egito o Senhor mandou colocar vergas, nas vergas da porta, o sangue de cordeiro. Passa agora em cada vida, Pai, em cada casa, em cada família. Senhor, marca as nossas casas contra esse inimigo invisível destruidor. Marca as nossas vidas com teu sangue, para que possamos ser preservados, ó Pai, Senhor, diante de tudo isso. Preservados, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia de famílias, de pessoas, Senhor, que estão ameaçadas de perder o emprego, de perder, Senhor, a sua dignidade. Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada governante, que o Senhor dê sabedoria ao teu povo, que toda intriga, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, e que, Senhor, a tua graça esteja em cada vida, em cada casa, em cada família. Marca, Senhor, os teus filhos, tem misericórdia da tua igreja. Senhor, eu creio que esse tempo é o tempo de muitos voltarem aos teus caminhos, o tempo, Senhor, da tua igreja voltar à realidade,
voltar ao propósito inicial de tudo, Pai, Senhor, de viver uma vida de harmonia e de santidade na Tua presença. Que a Tua graça e o Teu amor estejam em cada vida, em cada casa e em cada família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você viva nessa terra o exemplo de transformação. Que um dia as pessoas olhem para você e te reconheçam. Não pelo teu carro, pela tua casa, mas reconheçam por você ter andado com Jesus, por você ter caminhado com Ele nessa terra, em nome de Jesus. Você que entregou a tua vida na mão do Senhor, ou você que voltou para os caminhos do Senhor, procure uma igreja perto da tua casa, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que seja séria, porque há homens sérios nesse país, há igrejas sérias nesse país, para que você volte a ter a alegria de viver, volte a ter os pontos finais, né, colocados numa vírgula e transformados numa nova história em nome de Jesus. Que você se abra para o Cristo vivo, para que Ele possa viver em você em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê uma semana de vitória, de graça, de alegria, que a gente logo possa matar saudades, né? Saudades dos irmãos, saudade das crianças, saudade de todo mundo. Amém? Como é duro a gente ter uma igreja e não poder ir, né? Eu sempre estava brincando com os meus amigos esses dias. A igreja tirou férias de nós. Ela disse: estou de férias, 30 dias de férias, né? Mas eu creio que quando a gente voltar, vai ser igual os alunos da escola quando voltam de férias, né? Todo mundo feliz, a gente vai poder se abraçar, né? A gente vai poder sorrir de novo em nome de Jesus, amém? A gente vai voltar a se alimentar, a viver a grandeza do Senhor, porque não é ponto final não, irmão. Eu creio que tudo isso está acontecendo porque o Senhor tem um milagre muito maior esperando nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Nós estamos guardados, irmão, guardados pelo sangue do Cordeiro na nossa vida, nós estamos guardados, amém? A Bíblia diz: nenhum mal chegará à tua casa, à tua tenda. Nós vamos passar, porque nós estamos no mundo, nós vamos passar por isso, mas vamos passar de cabeça erguida, porque tem um maior do que tudo que está no mundo, que é o Cristo vivo em nome de Jesus. E aí eu quero te dizer, Ele te ama. Ele te ama e preparou coisas maravilhosas para mim e para você. Ele preparou para Maria Madalena o estar no pé da cruz. Ele preparou para Maria Madalena assistir o seu enterro, mas Ele preparou para Maria Madalena o que ser humano algum poderia ter o prazer de vê-lo pela primeira vez, ouvir pela primeira vez a sua voz, porque Ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores em nome de Jesus. Tenha confiança. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai terminar, amém? Aquele que te projetou no ventre da tua mãe, aquele que te formou no ventre da tua mãe, Ele é poderoso para te levar a viver todos os sonhos que o Cristo vivo, Jesus maravilhoso, tem para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. O mundo celebra o coelho que põe o ovo, uma grande mentira. O mundo celebra a doçura, mas nós celebramos o sacrifício de Jesus naquela cruz. E principalmente celebramos o túmulo vazio em nome de Jesus. Ele não está lá, Ele está dentro de mim, dentro de você, em nome de Jesus. Ele não habita em casas feitas por mão de homens, mas Ele resolveu habitar em casas feitas pela sua própria mão. Eu e você nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Com muita felicidade eu quero te dizer, feliz Páscoa em nome de Jesus. Feliz noite de Páscoa, aonde o Cristo vivo vai nascer na tua vida a cada momento, em nome de Jesus. E assim, logo que Deus permitir, estaremos de novo, eu e as minhas pérolas, né? Estaremos de novo, eu e as minhas pérolas, amém? Para a gente congregar, para a gente viver o sonho, para a gente chegar onde o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus. Que saudade de comer até tombar, né, irmão? Agora eu estou operado, agora eu estou limpinho, amém? Agora estou sossegado, agora a gente pode comer até tombar, em nome de Jesus, amém? Porque assim o Senhor deseja, em nome de Jesus. Que a tua família seja um lugar de alegria. Aproveite esses dias de confinamento, né? Aproveite para se relacionar.
Aproveite para dizer para as pessoas que você o ama. A gente tem que deixar de ser rabugento, irmão. A gente é muito rabugento, né? A gente tem que ser mais amoroso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ana Júlia manda um abraço. Abraço. Um abraço. Vocês ouviram, né? Abraço e ó, eu amo você, Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite maravilhosa. Assim que tiver tudo certo, eu creio que a partir do dia 22 nós já vamos estar liberados. Mas dia 22 é uma quarta-feira. Nós vamos fazer o culto no domingo para louvarmos e glorificarmos, né, na presença do Senhor. Eu passei lá, que dia que foi ontem, abri, amém, orei, coloquei água nas plantas, se bem que eu descobri, viu, Cruzeli, que tem uma planta que morreu, amém? Mas eu coloquei a água de volta lá, elas estão regadas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que a presença do Senhor esteja com cada um de nós. E quando voltarmos, vamos todo mundo junto fazer um belo culto de louvor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Deus te abençoe. Lembre-se sempre, Jesus te ama e a minha família também, em nome de Jesus. Deus abençoe.